Boa noite, Missão e Vida. Tudo bem com vocês, amados irmãos e irmãs? Nossos amigos que nos acompanham todas as quartas-feiras no Boa Noite, Missão e Vida, nos assistindo, comentando, compartilhando com os irmãos, com os parentes, com os queridos, essa breve mensagem que nós transmitimos aqui. Hoje, 25 de novembro, um dia marcante, né? No mundo aí, a perda de um grande ídolo do futebol, Diego Maradona. Não era fã, nunca fui fã, não assisto futebol, não por questão de religiosidade, isso não tem nada a ver, não tem mesmo. Acho o futebol uma coisa muito boa para a saúde de quem pratica, mas nunca fui ligado ao futebol, então para mim não a questão da fama do futebol para mim é indiferente, mas é uma perda considerável, né? É um ser humano que se foi. Até esqueceram de que também morreu um repórter famoso da Redonda aí, Fernando Vanucci, né? Mas quando alguém um pouco mais famoso morre, o menos famoso até é esquecido. Isso é normal, natural. Nada de se espantar, né? Mas isso não tem nada a ver com o assunto hoje. E hoje eu gostaria de falar só um breve comentário, né? E mais uma vez, irmãos, nós estamos sob ameaça, né? A cidade já tem decretado o toque de recolher para um controle maior das pessoas com relação a transitarem, aglomeração. Infelizmente, alguns não têm levado a sério sobre esse assunto da pandemia, né? Tivemos grandes perdas aí, essa semana eu conversava com uma colega e falava a ela que o ano de 2020 vai ser um ano marcante para todos nós, como seres humanos, como amigos, como familiares, como filhos, como pais. E depois que eu tive essa conversa com ela, exatamente falando de uma perda que nós tivemos muito triste na semana passada, de um amigo que morreu na sexta-feira de acidente, um acidente muito estúpido, uma coisa muito sem nexo. E depois eu comecei a pensar nas pessoas que se foram esse ano. Tantas vidas se perderam. E no café da manhã de sexta-feira nós falávamos isso. Tantas vidas que se foram, né? Na sexta-feira. E no café da manhã nós falávamos sobre perda, e quando foi à tarde, o canal nosso, da nossa cooperativa de motoristas, eu não sou ativo, mas eu faço parte ainda da cooperativa, sou sócio, e começaram a falar, e logo depois a minha esposa já me mandou um áudio dizendo que havia chegado no posto uma pessoa já em óbito, e o nome, quando ela falou, ela não conhecia, ela não sabia do que se tratava, mas coincidentemente era o nome do nosso amigo que havia falecido. Então temos tido muita perda. Roberto aí, ó, Roberto, obrigado aí pela presença, seja bem-vindo. Muita perda em 2020, infelizmente. Mas, amados, hoje o tema é identidade. Marcos 14. Eu gosto muito desse texto de Marcos 14. Lucas e João também relatam a mesma história, mas cada um tem uma visão. Mas eu gosto desse texto em si, independente de Marcos, Lucas, a visão de João, o texto que se refere à prisão de Cristo e todo aquele contexto que desenrola na prisão de Cristo. E o tema de hoje, eu
eu optei por usar identidade. E o que tem identidade com a prisão de Cristo? Esse texto, amados, ele é um texto muito... Eu vou deixar um link que quando eu estou preparando a meditação de quarta-feira, eu costumo usar esse áudio, que inclusive é do Cid Moreira, que ele gravou a Bíblia. Eu não sei se já chegou a Bíblia toda, mas quase toda. E a voz dele é agradável de se ouvir, a narração é muito bem feita, ali os intérpretes também de algumas vozes que ele inclui, é uma coisa muito bem trabalhada, nos leva à história de uma maneira muito lúdica. E esse texto ele fala de traição, ele fala de ingratidão, ele fala de injustiça, ele fala de identificação, por isso que eu escolhi o tema identidade, é nisso que eu vou me focar hoje, de uma forma breve, de uma forma rápida, mas é um texto muito amplo, é um texto que fala de um comprometimento falho, que os discípulos estavam comprometidos com Cristo, mas no momento em que ele precisou de que eles estivessem orando com ele, eles simplesmente dormiram. É lógico que eu não vou entrar nos detalhes dessa parte do texto, mas estava tão bom o silêncio e os cachorros começaram a latir. Mas eu não vou entrar nesse detalhe do texto, mas ele fala disso também. Mas eu gostaria de falar aqui, amados, compartilhar com vocês um pouco sobre a pessoa de Pedro, sobre identidade, sobre nos identificarmos com algo. Independente de qual seja a nossa personalidade, independente de qual seja a forma com que nós vemos as coisas, nós nos identificamos como cristãos. As pessoas nos identificam como cristãos. E as nossas atitudes nos identificam. E nesse texto, eu não vou ler o texto, porque se eu fosse ler, eu gostaria de ler o capítulo inteiro de Marcos 14, mas depois eu vou deixar o áudio, o link do YouTube, para que os irmãos ouçam o áudio do capítulo completo. Eu recomendo, é muito bom. E ele vai falar sobre a negação de Pedro. E por que eu falo identidade? Eu usei como tema hoje identidade. Porque nós nos identificamos. As pessoas nos identificam. E as pessoas esperam de nós uma atitude condizente com aquela identificação. O que nos identifica como cristão? O que te identifica como cristão? É uma pergunta que eu quero deixar para você hoje. E Pedro, naquela situação, ele foi identificado como um dos seguidores de Cristo. E aí vem a diferença entre o que nega e o que assume a posição de seguidor de Cristo, de cristão, a sua identidade. Pedro se destaca na história porque ele negou a Cristo. Mas antes disso, Jesus falou para ele: você vai me negar 3 vezes. E foram 3 vezes que ele negou a Cristo. 3 vezes pessoas chegaram a ele e disseram: você é um deles, não é? Ele falou: não sou não, não conheço esse aí não. E por uma segunda vez alguém chegou: olha, você estava lá com aquele Cristo lá, o preso lá, o bandidão lá, o blasfemo. Foi assim que ele foi identificado por aquelas pessoas. Eles disseram que Jesus estava blasfemando, dizendo que era filho de Deus. E foi um dos motivos que eles acharam para prendê-lo. E pela 3ª vez, alguém questionou: olha, você estava com o Cristo lá, não estava?
E Pedro novamente disse: não, eu não faço parte dessa turma aí não. E aí ele lembrou que Jesus havia dito. E aí tem a questão do galo cantar, e o galo cantou. E ele lembrou que Jesus havia dito isso para ele. Ele chorou amargamente, porque ele reconheceu que Cristo havia predito e ele realizou aquilo que Cristo havia predito. Amados, muitas vezes as pessoas nos olham como cristãos. As pessoas nos veem como cristãos. As pessoas nos identificam como cristãos. E nós precisamos nos identificar, condizer-nos com a nossa identificação. Nós precisamos ser condizentes com essa identificação, com essa identidade de cristãos. Mais do que nunca hoje, no mundo em que vivemos, nós precisamos da nossa identidade como cristãos. E hoje, depois do almoço, os meninos e eu estávamos assistindo, enquanto eu descansava um pouco, um programa evangélico, lógico que eu não vou citar o nome aqui, mas o pastor colocou para tocar uma música, e eu posso ser aqui tomado como ignorante, mas, amados, nessa parte eu sou um pouco ignorante. E existem músicas seculares, amados, que falam, tem muita mensagem bonita, sabe? Eu quero abrir esse parêntese aqui. Tem algumas até que eu ouviria se a minha rotina não fosse o louvor o dia inteiro. Eu não vejo mal nenhum em ouvir. Mas alguns estilos de música, eu tenho uma dificuldade grande de aceitar que alguns estilos de músicas nós possamos trazer para a igreja, porque quando nós viemos para a igreja, a Bíblia fala: aquele que está em Cristo é nova criatura. E aí alguns falam: ah, mas o cara tocava isso lá no mundo, então ele vai tocar isso aqui na igreja. Não, eu não vejo assim. A nossa identidade tem que ser visível em todas as situações. E até o Arthur, meu filho de 13 anos, falou assim: eu não consigo reconhecer isso como música gospel, um ritmo de balada, um ritmo, sabe? Me perdoem eu estar falando isso, mas é umas coisas assim que eu não consigo engolir, vamos usar o ditado popular. E a visão que eu tenho disso é que eu usava no mundo, então eu tenho que trazer e fazer com que a igreja engula a base de Coca-Cola. Então eu tenho uma certa dificuldade Isso é falta de identidade, amados. Isso é falta de uma nova identidade. Eu tinha esse ritmo lá no mundo, mas agora eu preciso usar outro ritmo. Todos os ritmos nós podemos louvar a Deus. Ótimo, maravilha, beleza. Um shot, um vaneirão lá no Rio Grande do Sul, no sul do país, pode ser normal, né? Um ritmo africano lá na África, mas nós precisamos entender o que é realidade, o que é situação, o que é cultural, e não querer trazer tudo do mundo e dizer que agora eu sou cristão, só vou mudar a letra e vamos tocar, sabe? Fazendo até gestinhos não dá, amados, não dá. Nós precisamos ter identidade. A nossa identidade tem que estar baseada num comportamento diferenciado. Se eu chego num lugar tocando o som do meu rádio, as pessoas vão me identificar, e às vezes eu coloco até num volume alto. As pessoas vão identificar,
vão identificar que eu tenho uma identidade cristã. Onde eu chego, as pessoas me identificam como cristão. Então, que acontece? Eu preciso ter essa identidade. Onde eu chego, as pessoas precisam me ver. Olha, aquele ali é diferente. Porque se eu chego com o meu carro tocando uma música, com aquele ritmo que toca lá no bar, que toca na boate, eu não vou ser identificado. E Pedro, ele foi identificado porque o comportamento dele acusava. A memória das pessoas que o viam com Cristo o acusava, determinava aquela identidade dele. O que determina a nossa identidade como cristãos? Amados, mas um ritmo de música não vai fazer mal nenhum. Eu também não acho que não vai fazer mal nenhum. Mas não me identifica. Não mostra diferença. Eu preciso ser diferente. Eu preciso ter um ritmo de vida. Eu preciso ter um comportamento diferente. É isso que vai me identificar como cristão. Porque se as minhas atitudes são iguais às do meu amigo que não aceitou a Cristo, ele não vai ver diferença em mim. Ele não vai ver uma identidade cristã em mim que o leve a querer ser diferente daquilo que ele é. O Paulo ouve, a música que ele ouve lá, que toca na igreja dele, é a mesma que toca aqui no bar. O que ele faz é o mesmo que o outro lá faz, que não é. Então, qual a identidade que é do Paulo? O Paulo esqueceu, a menina deu troco de 10 reais a mais para ele ontem no supermercado. Ele falou para mim, falou, não, rapaz, o mundo é dos espertos. Eu gosto desse ditado. O mundo é dos espertos. Inclusive, eu uso eles. Amados, o mundo é dos espertos. Grave bem isso. Eu gosto de usar esse ditado. O mundo é dos espertos. Mas nós não somos do mundo. Nós não somos cidadãos desse mundo. Os nossos olhos estão fitados na glória de Deus. A nossa identidade tem que condizer com essa realidade de cidadãos do reino. A nossa identidade tem que condizer o nosso comportamento, a nossa reverência, tem que nos identificar com a pessoa de Cristo, com a identidade de Cristo. Amados, que Deus possa nos trazer à reflexão nesse tema, identificar-nos com Cristo, que as pessoas possam ver como viram em Pedro a identidade de Cristo nas nossas vidas. E que Deus nos abençoe e que glorifique seu nome em nossa vida cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Tenha identidade com Cristo, tenha identidade de Cristo, busque essa identidade, para que na sua vida o nome dele seja glorificado cada dia mais. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, dá-nos graça, Deus. Dá-nos sabedoria para que nós possamos ter a identidade de Cristo, para que as pessoas vejam em nós uma honestidade, um comportamento diferente, uma postura diferente. Não precisamos ser carrancudos, cara fechada, termos cara de bravo. Podemos ser sim brincalhões, piadistas, com piadas que sejam respeitáveis, é lógico, mas as pessoas precisam lhe identificar nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos dê direcionamento cada dia para que essa identidade seja fundamentada em Ti, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus,
Te agradecemos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. A tua graça, Senhor, superabunda em nossas vidas cada dia. E diante de tantas coisas que têm acontecido, o Senhor tem nos guardado. Pai, se a doença vier, o Senhor é Deus ainda. Se formos curados, o Senhor continuará sendo Deus. Senhor, se a morte nos sobrevir, ela é nada. Ela é só uma transferência de corpo, porque a tua palavra diz que nós receberemos corpo transformado quando formos ressurretos com Cristo. Então, Pai, nós aceitamos de Ti o que o Senhor tem guardado para nós. Dá-nos livramento, Senhor, da doença, da morte, do acidente, dos incidentes, mas nós aceitamos a Tua vontade soberana para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, amados. Que Deus os abençoe. Que Deus possa frutificar a identidade de Cristo em nossas vidas cada vez mais, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.